Quanto ao Reúne, eu diria o seguinte, eu fiz eu dei um panorama meio catastrófico, eu usei até a alegoria do telhado seria de vidro, mas aí se a gente for fazer as contas, o tal do Reúne, fazer as contas, quantos reais, é ninharia para eles, é muito barato. Até porque o Reúne prometia mais dinheiro, mas se a gente for fazer as contas, não era mais dinheiro que já estava... Então, o Reúne não vai ser obstaculizado porque a capacidade de arrecadação do governo vai cair. Não, vai continuar. E ele é barato, e aí é que é o bem principal, e muito funcional para a manutenção da lógica e manutenção da estratégia e saída à neoliberal. Porque a saída neoliberal para a crise, não comentei isso, mas é justamente... O argumento é o seguinte... o discurso das reformas. Qual é a natureza das reformas? A aprofundação da lógica mercantil numa sociedade cada vez com menor presença do Estado. Primeira observação, isso é discurso porque o Estado nunca esteve mais presente do que na fase neoliberal. Os gastos do Estado sobre o PIB de todas as economias do mundo aumentou durante o período neoliberal. O que muda é a composição do gasto. Cada vez mais uma parcela crescente do gasto público é direcionado para monetizar aquele capital fictício que a Luísa estava comentando dos cofres públicos, tentando sanar o rombo dos papéis. Desde sempre, no auge e agora na crise. Então isso é uma coisa. A outra coisa é a seguinte. Como, em termos históricos, lógicos, teóricos, o que vocês quiserem, não existe capitalismo sem Estado, o argumento neoliberal é autoimune. Porque o argumento neoliberal só vale quando toda a economia e toda a sociedade for regulada pelo mercado. Como isso é lógica, teórica, historicamente impossível, sempre tem espaço para um cretino desses vir e me dizer que a coisa está indo errado porque as reformas não foram até o fim. Que é justamente a saída da direita para a crise. Aprofundar as reformas. Mas estão falando em regulamentar o mercado. É regulamentar o mercado, aumentar a regulamentação do Estado sobre os mercados financeiros, não para ir contra os sinais do mercado. Não. É para, linguagem deles, não sei o que estou dizendo, limpar o terreno para fazer com que as informações que são sinalizadas pelos preços, leia-se, pelo mercado, não deem margem a comportamentos, e aí a linguagem deles, inescrupulosos, fantasiosos, etc. Como se especulação no capitalismo fosse um acidente. Não é um acidente, faz parte da sua natureza. Então a saída neoliberal virá, já está nas ruas, mais reformas. De segunda, de terceira, de quarta geração, e toda a questão da educação entra nisso. Formação de quadros, no fundo, é isso para o capital. Bom, para encerrar a minha fala, eu diria o seguinte, ainda bem que não veio essa pergunta, mas sempre vem. Quando é que vai acabar a crise? Se eu soubesse quando ia acabar a crise, porque a crise nada mais é quando um novo processo de acumulação do capital, ou seja, os capitais em todas as suas formas voltam a encontrar espaços de valorização, significa que o preço desses capitais, inclusive fictícios, monetários, volta a subir. Se eu soubesse disso, eu estaria comprando esses papéis hoje na baixa, para vender lá quando eu soubesse que eles vão subir. Mas eu não sei ainda, o vale ainda não chegou, que o bom é você comprar no vale e vender no pico. Só que você só sabe que foi vale depois que o vale já passou. Por isso que mercados financeiros são inerentemente especulativos. Não é uma anomalia da sua natureza. Quando você compra um título financeiro, você está fazendo uma aposta que o outro lado, quem vendeu o título, está apostando no lado contrário. É justamente porque existem divergências de expectativas em relação ao que vai acontecer no futuro que existe mercado financeiro. Então não é uma questão de melhorar os sinais dos preços de mercado. Porque se todo mundo achar a mesma coisa, não tem mercado. Vocês já fizeram um bolão? Quem gosta de futebol, né? Vão apostar no, sei lá, vai jogar quem? Botafogo e Fluminense no sábado. Todo mundo aposta R$10. A aposta é a mesma de todo mundo. Todo mundo acha que vai dar 0-0. Porra, não tem sentido o bolão. É porque alguém acha que vai ganhar o Botafogo, outro acha que vai ganhar o Fluminense, outro acha que vai dar empate, que tem aposta. É da natureza do capitalismo a sua lógica especulativa. Então, criar regulamentos, criar regras, botar gente ilibada, né, para regulamentar o mercado financeiro, não é isso que resolve o problema. Então, quando vai acabar a crise? Não sei. E se soubesse, alguns colegas dizem que se soubesse não contavam para ganhar dinheiro com isso.
não vou fazer isso porque está sendo gravado, né? Eu vou ser taxado de categories, de estar cafetizando mais uma vez a crise. Em relação ao Reúne, eu tenho acordo com a avaliação de Marcelo, no sentido de que, estrategicamente, é um programa de baixíssimo custo. Do seu ponto de vista do imaginário político, tal como o programa Universidade para Todos, muito eficaz politicamente. Muito eficaz politicamente. No entanto, já é possível constatar que as verbas do Reúne vão cair. Que do orçamento de 2008 para 2009 teve uma queda de 17%. Do orçamento. Você sabe que o orçamento é uma peça um tanto quanto ficcional, né? Porque o orçamento é o que o parlamento autoriza o governo a gastar. Via de regra, nos últimos anos, o governo gastou mais do que estava previsto no orçamento nesses programas. Agora, com a pressão maior pelas políticas de alívio à pobreza, tipo Bolsa Família, eu avalio, manutenção do superávit primário altíssimo, como nós temos no Brasil, eu acredito que a verba vai ser, em grande parte, contingenciada. Ou seja, eles vão segurar o dinheiro. Vão segurar o dinheiro. Qual é o problema mais grave hoje que a gente tem em relação ao Reúne? O Reúne é um recurso utilizado para a expansão. Mas como é que você faz a expansão de uma coisa que está se deteriorando? O núcleo básico da instituição está se deteriorando. Porque o orçamento, ano a ano, não está sendo corrigido. O orçamento da FRJ não é corrigido desde 2007. Tem inflação. O custo que nós temos na universidade não é inflação média. Por exemplo, no hospital universitário, nós importamos insumos para transplante de órgãos, que subiram muitíssimas vezes acima da inflação. Materiais de cirurgia, essas coisas, insumos químicos, tudo isso subiu muito mais. Então, na realidade, o Reúne, ele é um processo de expansão a partir de uma instituição que não tem mais recurso para existir. Só que quando chega um professor novo, ele tem que ter uma sala de trabalho. Essa sala não existe. Ele precisa ter um mínimo de infraestrutura de trabalho, que não existe. Os estudantes que chegam à universidade vão precisar da sua capacidade instalada. De laboratórios, de bibliotecas, de espaços para fazer seus trabalhos acadêmicos, de equipamentos, que não tem. Vejo que desde 95 nós temos uma expansão na universidade pública brasileira, que é uma expansão espúria. De 95 para 2005, 2006, nós tivemos um aumento no número de estudantes de graduação de quase 70%. Aumentamos em 180% o número de mestrandos e aumentamos em 270% o número de doutorandos. Mas o número de professores cresceu 20%. E pior, além de nós não termos tido crescimento no número de professores, o orçamento em ordem de grandeza é o mesmo. Se nós pegarmos o orçamento de 2005 e corrigirmos, é o mesmo. A verba do Reúne em 2012 vai ser a mesma verba de 1995, em valores corrigidos. Só que com mais do dobro dos estudantes. A matriz conceitual disso é um processo que a Eunice fez referência, chama-se processo de Bolonha. Quando eles falaram processo de Bolonha, eles apresentaram a seguinte ideia: o custo aluno na Europa tem que ser reduzido à metade. É isso. Como reduzir o custo à metade? Fazendo custos piores, mais rápidos. Primeira coisa, reduzir para 3 anos, em vez de ser 4. Algumas, 2 anos e meio. Então, é uma forma de ampliar, como diz o poeta Manuel de Barros, às vezes as coisas crescem para menos. Cresceu para menos. Ou seja, você amplia a oferta, mas você oferece um curso de pior qualidade, mais curto.